A paz do Senhor Jesus, que você tenha uma ótima final de tarde na presença de Deus. Que você seja edificado por esta palavra. Meus irmãos, o tema de hoje é: Deus não ouve a oração que não comove o coração de Deus. Está baseado em Mateus, capítulo 6, no seu versículo 5, que vai dizer assim: E quando tu orares, não sejais como os hipócritas, pois eles adoram e oram em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. A oração é uma comunicação com Deus. A oração é um particular entre você e Deus. E tem muitos nos dias de hoje que ora, mas não ora em particular. Ora publicamente para todo mundo ver. A oração é um diálogo, nada mais, nada menos, com duas pessoas. E a oração que Deus não ouve é uma oração que tem ódio, é uma oração que é contra o próximo. A oração que Deus não ouve é uma oração com mágoa, uma oração contrária, uma oração pedindo injustamente, pedindo que Deus livre, mate o irmão. Deus não ouve esse tipo de oração. A oração que Deus ouve é oração sincera, oração de corpo e alma e espírito. O próprio Cristo, ele vai dar uma parábola para os seus discípulos, dizendo acerca de dois homens que estavam orando. Um era publicano e o outro era fariseu. A Bíblia diz que o fariseu, ele vai chegar no templo para orar. E quando ele vai orar em pé nas sinagogas. Há nada à vista que na lei de antigamente, no Velho Testamento, todos oravam em pé nas sinagogas. Isso dá para ver num texto, que era uma lei, era uma tradição. Mas a Bíblia Sagrada diz que este homem, Jesus contando a sua parábola, diz que este homem está orando em pé, o fariseu, nas sinagogas. E quando ele vai orar, ele diz: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana e oro 2 vezes mais por semana. Já esse daí, o publicano, ele não ora como eu oro. Ele não clama como eu clamo. Ele não jejua como jejuo. Esse já ganhou o seu galardão. Este já ganhou o seu prêmio. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus estava dando uma tipologia, um símbolo, uma figura, para que os discípulos entendessem o valor da oração. Como que a oração tem que ser valorizada em nossa vida. Porque a oração, ela é nada mais, nada menos que um alimento necessário para a vida de um crente. Se você não ora, não tem como Deus te revelar mistérios profundos. Se você não ora, não tem como Deus te alertar como você vigiar. Se você não ora, orar faz parte da vida de todo cristão. A Bíblia Sagrada nos diz que quando o fariseu orou, você acha que Deus ouviu a oração do fariseu? Não, mas Deus ouviu a oração do publicano. Quando o fariseu estava orando, ele estava orando com a sua cabeça inclinada para cima, mas o publicano estava orando com a sua cabeça para baixo. Ou seja, ele não era digno, o publicano, ele não era digno de olhar para cima. Ele orava para baixo,
porque ele achava não digno de olhar para os céus, representando: eu sou pecador, eu sou pobre, miserável, cego e nu. Ou seja, que o publicano ele fez uma oração simples, uma oração objetiva, uma oração com foco. Se você ora sem foco, se você ora sem objetivo, não tem como Deus operar, não tem como Deus fazer algo para movimentar as coisas, para fazer algo por você. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Deus se agradou da oração do publicano. Não precisa você falar palavras belas e bonitas, igual o teólogo. Não precisa. A sua oração precisa ser simples, objetiva, foco, determinação, confiante que Deus vai ouvir a sua oração. Nada mais, nada menos. Deus estava querendo dizer para mim e para você, no capítulo 6, no seu verso 5, quando fores orares, não sejais como hipócritas. Ou seja, tem gente que ora para se aparecer. Tem gente que só ora para que o outro veja que está orando. Tem gente que ora só para ver que ora 2, 3 horas, 4 horas. Deus não está preocupado, amando, a quantidade que você ora. Deus não está preocupado quantos minutos você ora. Deus está preocupado em saber se você quer orar, se você quer buscar, se você quer ter uma vida com Ele regada de oração. Não adianta você orar 2, 3, 4 horas e depois tocar trombeta por aí e sair falando que você ora mais que o outro. Deus ele não está preocupado quem ora mais, quem prega mais, quem faz mais. Deus só está preocupado com a sua vida. Se você quer ter uma vida de intimidade e oração com Ele. Porque tem pessoas que vai para a igreja e pega o microfone para dizer que ora. Mas quando chega dentro da sua casa, não ora, não busca, não clama. Deus ele quer muito mais de nós. Deus ele não quer que a gente oramos só no templo. Deus quer que eu e você oramos em todo momento, em toda hora. Por isso que a Bíblia Sagrada diz: orai sem cessar. Sabe qual é o fruto da oração? O fruto da oração te leva para perto de Deus. O fruto da oração, Deus faz que você cresça e frutifica. Quando você plantar a semente, quando você regar a semente da oração, pode ter certeza que Deus, ele vai fazer grande mudança na tua vida. A oração, querido, nada mais, nada menos, a oração é a chave da vitória. E tem muitos que oram só para ver o pastor falar que ora bem. Tem muitos que oram para falar que tem uma vida regada santa de oração. Ei, deixa eu te dizer, todo mundo peca, todo mundo erra, mas Deus, ele é o mesmo, nunca mudou e nunca vai mudar. Tenha foco, tenha objetivo na sua oração. Tem tantas coisas que você pode orar. Veja bem, Deus, ele vai fazer a oração dominical. Deus vai ensinar aos seus discípulos como orar. Tanto é e nada menos que os discípulos vão falar com Jesus, dizendo: Jesus, nos ensina a orar. E Jesus vai falar para eles assim: quando vocês forem orar, diga: Pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Eu acho, se não me engano, se não me falha a memória, está em Lucas capítulo 11, se eu não me falha a memória. E os discípulos pedem: Deus, ele nos ensina a orar. E uma coisa, tem objetivo: toda oração que você for fazer, toda oração que você for fazer, coloca o nome de Deus, coloca o nome do Pai, chama Ele, porque assim Deus vai se agradar da sua oração. A oração tem que ter começo, meio, enfim, clamando o nome de Cristo no começo, clamando o nome de Cristo no meio e clamando o nome de Cristo no final. Chama Ele de Pai, chama Ele, porque assim Deus fará grandes coisas na tua vida. E temos que parar
que quando nós oramos, nós colocamos sempre a nossa primeira prioridade. Quem tem que ser a nossa prioridade na nossa oração é o próprio Deus. Faça com que a sua oração seja uma oração sincera, pura, agradável a Deus. Oração não é nada mais e nada menos que um particular seu. Tanto que Cristo vai dizer, quando entrares, fecha a porta do teu quarto e ora. Ora em secreto, porque publicamente teu Pai te recompensará. Ou seja, quem é que vai te recompensar? É o próprio Deus. Não precisa você postar no Face que ora. Não precisa você postar no Instagram que ora. Não precisa você postar em vários lugares que ora. A oração é particular, nada mais e nada menos que Deus. Ele se agrada daquele que tem fidelidade com Deus. Não seja hipócrita, não seja interesseiro na sua oração. Peça na sua oração que seja feita a vontade de Deus e não a sua. Porque temos como prioridade Deus em nossa vida, primordial. Porque tanto nada mais nada menos que vai dizer em Mateus, acerca do reino de Deus. Deus tem que estar no centro. Deus é o centro de tudo. Ele é o maior reino dos céus. Ele que tem a vida, Ele que tira a vida, Ele que coloca a vida, Ele que exalta e Ele que abate. É Ele que faz o mundo girar. É Ele que dá a cura. É Ele que dá a libertação. Então, põe isso na sua mente. Deus não ouve oração de interesse. Deus não ora coração duro. Deus não ouve oração contrária. Deus não ouve oração querendo, aleluia, colocar de frente o irmão. Não. Oração é para que você tenha uma vida alimentada, saciada, baseada na vida de Deus. Oração é para te manter vivo. Oração nada mais nada menos para te manter aceso. Tenha fé na sua oração. Não espera os outros orarem por você. Não espera os outros tomar iniciativa por você. Faça a sua oração. Crie a sua oportunidade na oração. Chama Deus para o centro da sua oração. Deus, Ele é o centro de tudo. Ele ouve, Ele escuta, Ele age. Então, a oração que Deus não ouve. Deus não ouve oração contrária. Deus não ouve oração com mágoa. Deus não ouve oração com orgulho. Deus não ouve oração com ódio. Deus ouve uma oração quebrado com grito de coração. Oração, a igreja orava, o fogo caía. Da igreja primitiva. Todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo propósito, clamando a Deus. Ore, o céu se abre. Ore, que Deus te visita. Ore, que Deus te cura. Ore, que o teu ministério vai mudar. Porque através da oração, Deus pode mudar a tua história e a tua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Que você receba esta palavra em nome de Jesus.